Olá, tudo bem? Você acaba de dar play em um mundo de conhecimento relacionado à atomística. Esse vídeo vai fazer você viajar sobre a história das teorias atômicas, fazendo você entender como cada cientista pensava em relação ao modelo do átomo. Então, sem muita enrolação, vamos lá ao que interessa. Por um longo tempo, esse tipo de perguntas ficaram sem respostas. Tudo começou a partir da necessidade de explicações para questões tipo: como podemos sentir o ar? E, de certa forma, como o ar pode ser pesado? Como o vento faz meu cabelo sacudir e as folhas se levantarem? A partir desses tipos de indagações, os cientistas começaram a perceber que algo de errado não estava certo. Por muito tempo, esses tipos de perguntas ficaram sem respostas. As explicações para tais fenômenos começaram a surgir com o aparecimento de 3 filósofos que acreditavam que a matéria era constituída por átomos e tinha espaços vazios entre si. Esse trio era formado por Leucipo, Demócrito e Epicuro. Entretanto, todo esse postulado foi ignorado, de certa forma, durante 2000 anos. Porém, passado esse período, o filósofo grego Aristóteles já pensava diferente. Para ele, a matéria tinha pequenas partículas que seriam pequenos grãos de matéria. Com tantos pensamentos diferentes, o fato é que nada era certo ou errado quanto à propriedade do átomo até chegar ao instante de 1803. Nesse período, um cidadão inglês chamado John Dalton ficou muito conhecido. Para Dalton, aquilo que Demócrito, Epicuro e Leucipo haviam afirmado antes estava de fato certo. Ele afirmou novamente que a matéria é constituída por átomos e que havia espaços entre si. Dalton acreditava que o átomo era considerado a menor partícula da matéria, sendo então indivisível, indestrutível, maciço e esférico, e um composto era formado por 2 ou mais partículas diferentes de matéria. Falando agora do modelo de Thomson, vamos ver em que consiste essa teoria atômica. De início, é importante deixar claro que seus estudos levaram à descoberta dos famosos elétrons. É claro que os elétrons na verdade já existiam. No século XIX, mais precisamente na década de 50, Geissler e Crookes desenvolveram um dispositivo chamado tubo de raios catódicos. O que Geissler e Crookes não sabiam exatamente é que os raios catódicos na verdade eram elétrons. Thomson fazia seus estudos e experimentos usando a mesma aparelhagem elaborada por Geissler e Crookes. Foi aí que Thomson percebeu então que os raios catódicos eram emitidos em certa direção dentro do tubo de vidro e sua propagação era em linha reta. Acontece que ao sofrer qualquer ação de campos elétricos e magnéticos, a direção dos raios se modificava através da ação de partículas que eram carregadas negativamente de acordo com a teoria de Thomson. Dando continuidade à nossa viagem sobre a história atomística, vamos saber agora o que o cientista Rutherford descobriu. Em seus estudos, observou que a maior parte das partículas de polônio emitidas da caixa de chumbo atravessavam a folha de ouro em linha reta. Porém, uma parte dessas partículas alvas eram desviadas e outras eram rebatidas para diferentes direções. A partir de seu experimento, ele concluiu que existe sim carga elétrica positiva. Ela se localiza no núcleo dos átomos e é denominada de próton. Isso inviabilizou a teoria de Thomson, que afirmava que os átomos eram constituídos por partículas carregadas negativamente. Já o modelo proposto por Niels Bohr alegou que os elétrons giram em diferentes órbitas circulares em volta do núcleo. Essas órbitas estariam divididas em camadas, ou níveis de energia denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Sendo assim, cada órbita teria seu próprio nível de energia. A energia ficaria constante em cada uma dessas órbitas, porém, os elétrons seriam capazes de saltar para uma camada mais externa a qualquer momento, desde que os elétrons mais externos apresentassem maior energia. Acontece que quando o elétron salta para uma camada mais energética, fica instável. Aí a tendência é que ele volte para sua camada original. Aí você deve estar se perguntando, o que acontece com a quantidade de energia que o elétron recebeu para pular de camada? Então, essa energia é devolvida em forma de luz ou calor, e nesse processo é emitido um fóton. Já percebemos que o modelo de Bohr contribuiu grandemente para a teoria quântica, né? Apesar disso, seu modelo ainda apresentava muitas lacunas. Por esse motivo, 12 anos depois, seu modelo entrou em desuso. Agora, chegando quase ao fim de nossa viagem sobre a história atomística, vamos falar de modelos atômicos na atualidade. Bom, de modo geral, o modelo atômico atual é conhecido como nuvem eletrônica. No caso, é como se fosse uma região do espaço onde há uma máxima probabilidade de se encontrar um elétron com determinada energia. É importante também salientar que os números quânticos surgem como soluções da equação de Schrödinger, diferente de Bohr, que os impôs através de seus postulados. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a história atômica,
Fique atento a esse mapa mental que tem a linha do tempo das descobertas dos modelos atômicos. Espero que goste e que se dê bem na prova e nos vestibulares. Ficamos por aqui e até mais.